Olá pessoal, Fábio Akita. Eu acabei pulando o carnaval e não publicando vídeo semana passada. Eu fiquei em dúvida entre dois temas e qual eu ia falar primeiro, e os dois são meio trabalhosos para explicar. Então eu deixei o assunto maturar na minha cabeça um pouco mais de tempo. O tema que eu escolhi falar foi sobre software livre. O problema é que software livre é um puta tema espinhoso. Se eu escolher palavras um pouco ambíguas, vai chover hater nos comentários, porque todo mundo tem uma opinião forte sobre o assunto e na grande maioria das vezes elas estão erradas ou no mínimo incompletas. O motivo desse tema é que de vez em quando ainda me perguntam qual que é a vantagem de mexer com software livre. As respostas mais comuns de fato acabam sendo alguma coisa como para ajudar a comunidade ou para outros poderem te ajudar. Não está completamente errado, mas não é só isso. E pensando um pouco mais no assunto, eu vejo que os motivos vão ser completamente diferentes para pessoas e situações diferentes. Então, acho que eu primeiro preciso explicar os mecanismos por baixo e daí você pode tirar conclusões melhores. Na realidade, para variar, eu quero quebrar algumas concepções erradas que eu sei que muitos iniciantes ainda têm. Eu já expliquei alguns desses elementos nessa novela, por exemplo, no vídeo da Lerna versus a ICE, eu expliquei a diferença entre licenças permissivas e restritivas e a impossibilidade de mudar licenças retroativamente. E no vídeo sobre a Apple e GPL, eu explico sobre como o GPL v3, que foi criado para brigar contra a DRM no episódio da tivoização, levou a Apple a migrar do compilador GCC para Silang e evoluir o LLVM até sair a linguagem Swift. Eu acho fascinante acompanhar as diversas novelas jurídicas e discussões filosóficas em torno de software livre e como você é facilmente enganado por ideologia barata se não parar para ler além da propaganda. Por exemplo, talvez você ache que é um defensor do software livre usando Linux e programas de código aberto todo dia, mas você não é 100% dentro da ideologia se navega em qualquer site moderno que executa JavaScript. Já pensou por quê? Deixa eu começar com esse ponto que eu acho irônico. Muita gente pensa que usar JavaScript é a mesma coisa que contribuir com o mundo de software livre, quando de fato não é. Se você é adepto da ideologia de software livre como free software e não somente como open source, você provavelmente conhece as 4 liberdades de software de core, certo? Então vamos lembrar. Número 0, e claro, em programação listas começam em 0, a liberdade de executar o programa como quiser para qualquer propósito. Se você vai no Google Docs, ou Slack, ou Spotify, isso está satisfeito. Quando o seu navegador favorito carrega o site, ele carrega um monte de JavaScript e executa o programa e você usa como quiser. Então o primeiro ponto está satisfeito. Número 1, a liberdade de estudar como o programa funciona e mudá-lo para ele computar como você desejar. Acesso ao código-fonte é pré-condição para isso. E pronto, basicamente os principais produtos feitos em JavaScript hoje quebram essa condição. O código JavaScript é carregado no seu navegador, mas ele vem sempre em forma minificada. É impossível entender como esse código funciona, porque minificação, que é uma forma de obfuscação criada para minimizar o tamanho dos arquivos, é quase próxima de compilação. Você não tem como modificar o cliente do Google Docs ou do Spotify, nem criar sua própria versão facilmente. Continuando, número 2, a liberdade de redistribuir cópias para ajudar seu vizinho. Né? Impossível. E número 3, a liberdade de distribuir cópias da sua modificação para os outros. Fazendo isso, você dá uma chance para toda a comunidade se beneficiar de suas mudanças. E acesso ao código-fonte é pré-condição para isso, então também não. E antes que os haters cheguem nos comentários, calma, eu usei JavaScript de exemplo só porque é o alvo mais fácil, já que a maioria de vocês estão assistindo esse vídeo num front-end feito em JavaScript, que é o YouTube. E o YouTube não é software livre. E não só o JavaScript do front-end, mas nenhum componente de nada que você usa todo dia. YouTube, Slack, Discord, Spotify, Netflix, Amazon, AliExpress, Uber. A maioria esmagadora dos softwares que você usa no seu dia a dia são todos proprietários e fechados. Isso não é imediatamente óbvio para os desavisados, porque praticamente todas essas empresas e marcas parecem associadas de alguma forma com software livre, em muitos casos oferecendo bibliotecas de código aberto que você pode consumir em seus próprios programas para falar com as APIs dos produtos deles. Só que cliente de API é um software inútil, sem a parte que roda no servidor. É simplesmente entender a consequência. Você faz hoje um aplicativo que usa o cliente de API de um Dropbox. Digamos que amanhã o Dropbox fecha, ou simplesmente decida fechar sua API. Seu aplicativo não serve para mais nada. Era para evitar esse tipo de cenário que nasceu a ideia de software livre.
Porém, o mundo SaaS inteiro se aproveita do que conhecemos como o GPL Loophole, é uma brecha da licença GPL. Entenda, a GPL foi desenhada de tal forma que se você copiar um software GPL e fizer modificações, por exemplo, construindo seu produto em cima dele, e daí você comercializar ou distribuir o binário desse produto, você obrigatoriamente deveria distribuir o código-fonte. Só que produtos SaaS não comercializam nem distribuem o conteúdo. Todo o código e binários rodam somente dentro do servidores, e executar o código que você modificou é um direito do GPL. O que ele oferece aos usuários é apenas uma API e um front-end em JavaScript com uma licença de uso remoto. E contanto que esse JavaScript não contenha código GPL também, então não tem a obrigação de abrir o código-fonte. À medida que muita coisa se move nessa direção, onde tudo roda remoto, nenhum dos códigos proprietários é comercializado nem redistribuído. Por que você acha que ideias como usar iPad no lugar de MacBook ou Chromebooks são tão atraentes para a Apple e para o Google? A licença GPL não está sendo quebrada, só subvertida. O mundo de software livre obviamente notou isso e por isso existe a licença Affero GPL ou AGPL, criada em 2002. E a diferença com a GPL normal é que se você usa a GPL para fazer um software as a service, seu código inteiro precisa ser aberto. E é por isso que nenhuma das empresas que eu mencionei e diversas outras jamais vão chegar perto de software AGPL, porque ele basicamente quebra o modelo de negócios de SaaS como é conhecido hoje. Um exemplo disso foi a entrevista do diretor de Open Source do Google em 2008, Chris Dibona, que declarou que a GPL é banido dentro do Google. Toda grande empresa que se preza tem um departamento preocupado em avaliar todo o software desenvolvido internamente e suas dependências, porque com o tanto de gerenciadores de pacote que puxam coisas de fora, como o NPM para JavaScript ou o pip do Python e outros, é muito simples uma biblioteca GPL ou AGPL acabar entrando sem querer e contaminar todo o código. É um problema sério isso. Por isso, todas as empresas vão sempre escolher licenças permissivas como MIT ou BSD ou derivadas delas. Não existe nada como o passar do tempo. 20 anos atrás, empresas como Apple, Microsoft ou Oracle eram os inimigos número 1 do software livre, mas essa imagem foi revertida. E não é porque eles aderiram ao software livre, mas porque aprenderam como subverter a ideia toda. Hoje em dia, a gente quer mais conveniência do que liberdade. Na verdade, hoje estamos mais dispostos a abrir mão de parte da liberdade em nome de mais conveniência, e por isso todo mundo está em jardins fechados, os walled gardens, como dentro do ecossistema Apple, ou Amazon, ou Google, ou similar. Todo o software que você usa e todos os dados que você deixa para trás estão fora do seu controle. Não importa se você usa Linux ou não, é o oposto de livre. Até mesmo quem está reclamando de privacidade continua dentro desses ecossistemas. Antigamente, você podia ter uma máquina Linux com software 100% livre, rodando offline na sua máquina e ser razoavelmente produtivo, mas hoje você não tem mais como na prática. Se você trabalha remoto, vai ser obrigado a usar um comunicador e ele vai ser um Slack ou similar que é fechado. Se você precisa compartilhar arquivos, vai ser obrigado a usar um Dropbox ou OneDrive ou Google Drive, todos fechados. Se precisa compartilhar documentos, vai acabar usando Google Docs ou, ironicamente, Office Online, e eles são fechados. Basicamente, tudo que não funciona se você fica offline é software proprietário que encontrou caminho para dentro do seu Linux. Dá a impressão que não é nada demais porque você não está instalando manualmente nenhum binário proprietário na própria máquina. Na verdade é pior. Agora você nem tem o binário mais, fica tudo remoto. Você abriu mão até do binário. Pior ainda, em vez de pagar uma única vez pelo software, você paga uma assinatura pelo direito de uso temporário desse software. Pare de pagar e você não tem mais acesso ao software e muitas vezes nem aos seus dados. Não tem como piratear esse software, porque não existe mais um binário. No máximo, um front-end e um cliente de API, que são meras cascas descartáveis. Nem o conteúdo que você gera nesses softwares fica mais na sua máquina, fica na sua conta online do Google ou da Apple. Mas e o tanto de software livre que existe hoje em dia em lugares como GitHub? Sim, existem diversos softwares muito importantes e muito bons de forma livre e aberta, só não os que você precisa usar todo dia. Com o passar do tempo e a maturidade no entendimento de software livre pelas empresas, um modelo ficou óbvio. Mantenha todo o código crítico dos seus produtos fechados, mas abra alguns que podem se beneficiar da contribuição de fora.
A kernel do Linux é um exemplo disso. É muito caro para uma empresa criar e manter seu próprio kernel, que dirá seu próprio sistema operacional inteiro. O valor desse desenvolvimento e manutenção não compensa o investimento, portanto, é vantajoso dividir esse custo com outras empresas. O Linux é o que é hoje por causa do investimento compartilhado de dezenas de empresas da Linux Foundation que pagam programadores para manter seus interesses em dia, empresas como IBM, Microsoft, Intel, Oracle, Red Hat e várias outras, e todo mundo se beneficia disso. É um compromisso pragmático. Não soa tão legal se você for um purista que achava que um Linux da vida era feito só com programadores anônimos voluntários aleatórios, mas essa é a realidade. Para um Google, compensa manter sua linguagem, o Go, como código aberto, nem tanto para ganhar contribuições de fora, mas porque eles precisam constantemente contratar bons desenvolvedores. E é sempre melhor se os candidatos já aparecem dominando a linguagem que eles usam, mas não espere que eles liberem o código-fonte de coisas como o algoritmo de pesquisa, ou do banco de dados Bigtable, ou qualquer outra coisa assim que se use internamente. Esses códigos sempre foram e sempre vão ser fechados. Mesma coisa o Facebook. Para eles compensa contribuir com linguagens como PHP que eles usam internamente. Vale a pena liberar o React como código aberto. Novamente, eles precisam recrutar engenheiros o tempo todo. Essa é a principal motivação para manter uma comunidade externa de desenvolvedores. Brigar contra software livre nos anos 90 e começo dos anos 2000 se mostrou extremamente danoso. A Microsoft sofreu isso na pele, sendo corretamente reconhecida como inimigo da liberdade. Para contratar bons profissionais, especialmente em um ambiente de abundância excessiva de hoje, com vários outros competidores, essas empresas precisaram mudar a estratégia. O marketing precisava mostrar que eles não eram o inimigo, só que abrir o código secreto dos seus principais produtos nunca foi uma opção. Em vez disso, eles se tocaram que dá para pagar um preço mais barato e colher os mesmos benefícios. E no começo dos anos 2000, todos os departamentos jurídicos já se atualizaram sobre as leis de propriedade intelectual de código frente a licenças de código aberto. O truque é simples. Primeiro de tudo, você não precisa abrir o código dos produtos mais importantes, só do que não é crítico, como clientes de API, linguagem de programação, frameworks, bibliotecas, tudo aquilo que é commodity. Segundo, nunca usar GPL e muito menos AGPL internamente. Felizmente para as empresas, depois do movimento de software livre, que é de fato um movimento social, ganhou força o movimento open source ou código aberto, que é um movimento pragmático de uma metodologia de desenvolvimento. Software livre de verdade, quase nenhuma empresa de fato adotou em seu núcleo, e você vai notar que todas elas falam open source ou código aberto e raramente free software ou software livre. Open source é muito fácil de adotar porque elas costumam preferir licenças permissivas como MIT e BSD, em vez de licenças restritivas como GPL e AGPL. O movimento open source meio que matou o software livre, e como para a maioria da população, incluindo a maioria dos desenvolvedores que nunca vão estudar sobre isso, open source e software livre são parecidos o suficiente para passar batido. Podem dar uma olhada nas suas empresas favoritas e quais projetos abriram e quais são as licenças. A licença do Go é similar a um BSD. A licença do V8, que é o coração do seu JavaScript, é similar a um BSD. A licença do React é MIT. A licença do novo terminal do Windows que roda Bash é MIT. A licença do VS Code é MIT. Eu poderia apostar que a maioria das coisas que você usa no seu dia a dia, tirando o Linux, não é GPL, ou seja, não é software livre, é só open source. Então todo mundo começou a adotar open source sem pensar muito e achando que é tudo a mesma coisa. Mas qual a importância dessa diferença? Pense na Amazon Web Services ou AWS. E para não ser injusto, pensa também no Google Cloud ou Microsoft Azure. Use qualquer um dos produtos deles, seja AWS Lambda, seja Google App Engine, seja Azure Machine Learning. Você nunca mais vai sair deles, porque as alternativas são todas incompatíveis. E uma vez que seu negócio estiver rodando em alguma delas, você está preso. Pelo próprio tamanho, escopo e complexidade, é praticamente impossível ter opções de código aberto que você poderia rodar no seu próprio servidor. E o modelo de negócio de vender assinaturas em vez de licenças tornou tudo tão mais barato e acessível que você sequer conseguiria manter algo similar a um custo equivalente.
Esse é o poder da adoção em massa num período de abundância econômica. Antigamente, a gente se preocupava que se todo mundo continuasse a usar Office, todos os documentos do mundo um dia poderiam ficar ilegíveis se o Office sumisse ou se decidíssemos que não queríamos mais pagar a Microsoft e sim outra alternativa. Era um caminho sem volta. Deu um trabalhão e pressão de governos para fazer a Microsoft criar um formato aberto, que são os atuais DocX e XLSX para Word e Excel, por exemplo. O antigo formato Doc e XLS eram binários, fechados e sem documentação. As versões novas são basicamente arquivos XML abertos compactados num zip. Levou anos para conseguir fazer isso e hoje em dia ninguém mais dá a mínima porque edita dentro do Google Docs e ninguém sabe internamente que formato que eles usam. Como ele exporta em formatos conhecidos, a gente não liga tanto. Pior, a gente não baixa e guarda os arquivos na própria máquina. Todo mundo se acostumou a confiar no servidor do Google como mais seguro. Como foi que começamos a abrir mão das nossas propriedades assim? A resposta é simples, nós somos baratos. Eu não lembro mais a fonte, mas eu acho que o case de marketing que me contaram era assim: cervejarias de diversas marcas precisam competir para serem escolhidas pelo consumidor. Eu não lembro se foi a Heineken que teve a boa ideia de distribuir cerveja grátis ou muito mais barato para as fraternidades de faculdades, para cervejadas e festas de estudantes. Óbvio, se todo mundo aprende a tomar Heineken na faculdade, as chances de continuarem a tomar Heineken quando se formarem e entrarem na vida adulta aumenta muito. Toda empresa que pode faz isso. Sempre que você vê uma grande marca patrocinando eventos em faculdades, dando descontos generosos nos seus produtos, custeando salas de computador e material de aprendizado, não é porque eles são bonzinhos, eles estão competindo pela sua fidelidade exatamente na época onde estudantes são facilmente compráveis com um coffee break barato em evento e algumas camisetas e stickers. É muito barato comprar a fidelidade de estudantes. E como funciona? Não faz sentido na minha cabeça ser fã de empresas. Eu pago pelos produtos e pronto. Eu não sou outdoor ambulante para ficar carregando a marca deles de graça ou em troca de um brinde. Se parece um exagero, vamos olhar a AWS. A comunidade de desenvolvimento em geral parece gostar bastante dela, afinal, a grande maioria das tech startups e produtos web escolhem ela como primeira opção. Afinal, ela oferece suporte de muitos produtos open source que você quer usar, como MySQL, ou Postgres no produto RDS, ou Elasticache, que implementa Memcached e Redis. E em dezembro teve o evento deles, o AWS reInvent, onde muita gente comemorou que eles vão começar a oferecer o NoSQL Cassandra como opção gerenciada, o que deve aumentar a adoção do Cassandra por mais gente. Note que toda a propaganda da AWS sempre faz menção de como eles gostam de contribuir com o mundo open source. E se eu parar aqui, realmente parece que é isso mesmo. Agora vamos aos fatos. Segundo o blog post da Redis Labs, que é a mantenedora do Redis, e que já tiveram vários problemas com a AWS, novamente o que a propaganda diz não é a realidade. Para começar, o AWS não está oferecendo o Cassandra. Na verdade, é só uma camada de compatibilidade. Eles vão oferecer uma API compatível com o Cassandra, mas que internamente vai falar com o produto DynamoDB, que eles já oferecem faz anos. Segundo a equipe do ScyllaDB, que é uma implementação aberta de Cassandra em C++, esse produto da AWS não vai oferecer coisas essenciais a usuários de Cassandra, como suporte multi-região, não vai ter UDT, não vai ter alter table, não vai ter counters, não vai ter views materializadas, não vai ter como carregar SS tables diretamente. É uma versão simplificada que parece Cassandra, mas na verdade é o DynamoDB por baixo. É como se no ano 2000 a Microsoft falasse que está lançando o MySQL, só que por baixo dos panos, na verdade, uma versão Frankenstein do MySQL que recebe os comandos compatíveis de MySQL e só traduz para o SQL Server, que é quem de fato vai estar rodando. E a AWS está fazendo exatamente isso. Um Frankenstein do Cassandra para receber os comandos, por exemplo, tudo da API CQL e vai mandar para o DynamoDB. Os preços, inclusive, são basicamente do DynamoDB, só que 16% mais caros para ter essa camada por cima, e por isso não tem como ter todas as funcionalidades do Cassandra de verdade. E essa não é a primeira vez. Eu disse que o povo da Redis Labs tem problemas com a AWS porque o produto Elasticache que suporta a Redis, como o nome diz, é voltado primariamente para ser só um cache e não inclui suporte a funcionalidades-chave que tornam o Redis viável para ser um broker persistente de mensagens ou mesmo um banco de dados primário. Do ponto de vista da AWS, se você precisa de mensageria ou suporte a PubSub, deveria estar usando SQS ou SNS, e se quer um banco de dados primário, deveria usar o DynamoDB.
DynamoDB ou RDS. O Redis é bem mais do que a AWS oferece no Elasticache. A mesma coisa acontece com o MongoDB da AWS. O MySQL da AWS, se não me engano, também não é o mesmo MySQL que você instala no seu Linux. É uma modificação interna que eles não abrem o código. E ao fazer isso, a Amazon divide as comunidades em duas: as que optam pela versão completa e realmente aberta e as que se acomodam às limitações dos produtos da AWS. É literalmente uma apropriação. Agora que todo mundo gosta do Redis, vamos então nos apropriar do nome Redis, mas oferecer um produto inferior, mas que pelo menos é mais conveniente de usar para a maioria das pessoas, já que a maioria sequer sabe a diferença. Por menos que isso, a Microsoft foi julgada como inimigo 20 anos atrás. E eu nem estou defendendo que eles deixaram de ser, só aprenderam a se marketar melhor. Porém, quando foi a última vez que você ouviu qualquer coisa negativa assim da AWS? Pois é, esse é o resultado de um marketing muito bem trabalhado pela Amazon. Eles têm muito mais fãs do que detratores. E o mais interessante é que ela é bem vista como amiga do mundo de software livre. Se não ficou claro ainda, deixa eu desenhar. A AWS de hoje é a Microsoft dos anos 90. É a mesma tática, só que executada com muito mais finesse e pizzazz. E isso não é uma exclusividade da Amazon. Você vai encontrar exemplos similares de todas as empresas que você é fã, seja Google, Facebook, Apple, e todos eles fizeram a lição de casa. Por exemplo, eles têm dezenas de programadores, influencers como MVPs, evangelists, advocates, ou seja lá qual é o título hoje em dia. Estão todos nas folhas de pagamentos deles, são todos recursos de marketing, não do desenvolvimento core de verdade. Eles participam de eventos, distribuem brindes em todos os lugares, sempre que podem, repetem como o mundo open source é importante e como eles apoiam, e com isso dobraram a opinião pública e hoje são os heróis do software livre. Richard Stallman e Eben Moglen estão se revirando em seus caixões. Com tudo isso que eu disse, pode parecer que eu sou um defensor do software livre, mas eu não sou não. Eu nunca fui e não tenho vocação para ser. Eu sou pragmático, eu me adapto às limitações de cada era. Eu nunca usei Linux porque queria participar do movimento de software livre. Eu sempre usei open source porque me interesso por tecnologia, tanto em plataformas abertas quanto fechadas. Mas eu não posso evitar e dar risada se você se considera um defensor do software livre e diz isso vestindo uma camiseta da Amazon ou do Google. Seu preço é um brinde de evento, você é uma propaganda ambulante que custa barato e ainda não entendeu como as coisas funcionam. Agora, falando de forma pragmática, eu tiraria proveito desse momento. Como eu já venho repetindo em todos os meus vídeos, estamos num período de abundância. E goste disso ou não, essas empresas estão no topo do jogo. Se você tem ideologia de software livre e não gostou do que acabou de descobrir sobre a AWS, não seja ingênuo de achar que Google Cloud ou Microsoft Azure ou qualquer outro são diferentes. Digamos que você use Google App Engine e você acha que é o super defensor do mundo de software livre porque programa em Python, só que sua aplicação usa o Data Store do Google, que é um software proprietário e fechado. Pois é, essa é a realidade. Eu sinto um pouco de pena por quem é defensor de software livre ou mesmo de quem é defensor da liberdade em geral, porque o voto da maioria dos programadores foi abrir mão da liberdade por conveniência. Antigamente o mantra era que o conhecimento e a informação querem ser livres, mas eu acho que as pessoas em geral não fazem tanta questão disso assim. Independente de qual lado desse movimento você tá, a importância de ter contato com software livre também é entender como as coisas funcionam no mundo real. Em particular, eu gosto da parte jurídica disso, e o tema que você precisa entender é copyright e propriedade intelectual. Nunca, em hipótese alguma, use um código que você achou num GitHub da vida que não tem nenhuma licença ou copyright. É pedir para ter problema jurídico depois. Se você desenvolve produtos web e o que eu falei até agora foi novidade, reveja todas as dependências que você usa e garanta que não existe código AGPL misturado. Se você desenvolve produtos mobile e distribui os binários, veja se não está usando alguma dependência GPL. GPL e AGPL são licenças virais, eu expliquei isso no vídeo da Apple e GPL. Todo código que toca nele se torna automaticamente GPL ou AGPL e sua obrigação é abrir todo o código que você escreveu. Não existe nenhum problema em usar GPL ou AGPL. Eu até acho que muitos casos deveriam usar, mas não se meta com licenças se você ainda não estudou como elas funcionam.
Na dúvida, a recomendação costuma ser para escolher licenças permissivas como MIT ou BSD. Toda vez que você cria um repositório no GitHub, ele te lembra para você escolher uma licença. Quando falamos em liberdade, você precisa entender o seguinte: licenças restritivas como GPL ou AGPL promovem o software livre, ou seja, estamos garantindo a liberdade do software e protegendo os usuários, mas restringindo a liberdade dos desenvolvedores. Licenças permissivas como MIT ou BSD estão promovendo a liberdade dos programadores e das empresas, mas não necessariamente do software e nem dos usuários. Ou seja, se você desenvolve um produto usando software com licença BSD, você não é obrigado a abrir o código que fez, você faz o que quiser, pode inclusive comercializar e nunca abrir o código. Você tem a liberdade de escolher o que fazer, entenderam? Tirando a parte ideológica e filosófica, software livre e open source são um pequeno caso de leis de copyright e propriedade intelectual. Eu não tenho treinamento jurídico nisso, portanto tudo que eu disser a respeito não considerem como conselhos legais, mesmo porque eu nem posso advogar nada. De qualquer forma, é um assunto muito interessante, especialmente se você se considera criador de conteúdo. Só porque você pode baixar e editar algum código não quer dizer que você tem licença para vender. É a mesma coisa com código e qualquer outro produto de criação como vídeo, áudio, imagem e tudo mais. Se você encontra na internet, talvez só tenha licença para ver, mas não para usar. E se usar, você não pode declarar ignorância da lei. Ser ignorante da lei não o torna isento da lei. Isso vale para qualquer coisa. Em resumo, super resumido, copyright é literalmente o que o nome diz, o direito de cópia. E a única pessoa que tem o direito de cópia sobre uma criação é o próprio criador. Esse direito é automático. Propriedade intelectual é bem mais complicado e depende de pesquisa para garantir que não havia obra igual ou similar já registrada antes. Licenças de software como a GPL foram chamadas de copyleft. Na realidade é um copyright onde o criador dá a licença de uso e modificação da criação se a pessoa obedecer às restrições da licença, que são as 4 liberdades que eu disse logo no começo do vídeo. GPL é uma subversão do copyright e na prática é uma licença que restringe o uso e por isso chamamos de restritivas. Em coisas fora de software, como esse vídeo, eu só posso usar coisas que eu comprei a licença. Por exemplo, a vinheta de entrada eu comprei. As músicas que eu uso em todos os vídeos são licenciadas pelo site Epidemic Sound. E nos casos onde eu uso pequenos trechos de música de filmes, por exemplo, eu tento ao máximo estar próximo do que se chama de fair use. Essa parte da lei é complicada, que é o limite de até onde você pode usar a criação de outra pessoa de forma que não entre em conflito com seu copyright. Um exemplo simples era antigamente que a gente fazia mixtapes ou fitas cassetes com nossas músicas favoritas para ouvir no carro. Se eu tinha a fita ou CD original comprado, eu tinha direito sob o fair use de fazer uma cópia pessoal para uso pessoal. No minuto que eu vendo a fita, aí eu infringi a lei e vira pirataria. Se você assina um Spotify hoje, você concordou com os termos da assinatura e você só tem a licença para ouvir a música, mas não pode baixar e ouvir fora do Spotify. Muito menos usar as músicas inteiras ou mesmo trechos delas. E você não pode reclamar, a conveniência de pagar mais barato é que você abriu mão do fair use. Na dúvida, não copie o que não é seu. Para todo o resto, consulte um advogado especializado em propriedade intelectual. E eu já aviso que muitos vendem bullshit, então tomem cuidado e exercitem o pensamento crítico. Muita gente que quer empreender tem essas dúvidas quanto ao software que estão desenvolvendo. Alguns acham que precisam registrar esse software, mas isso é um dos bullshits. Seu software nunca vai estar finalizado, você vai mudar ele o tempo todo. E provavelmente é um produto web as a service que nunca vai ser exposto. Digamos que alguém copie seu software e lance um concorrente de alguma forma. Essa é outra preocupação, mas minha resposta para isso é simples. Se o seu produto é tão frágil que só de copiar o código qualquer um consegue lançar um concorrente melhor, eu diria que a sua empresa está muito mal montada. A marca, a operação, a comunicação, a reputação e tudo mais fazem o produto e não só o código. O código é só uma pequena parte de uma empresa de produto. Se seu negócio vai para os ares no segundo que alguém lança um concorrente, eu questionaria a necessidade da sua empresa existir. Registrar seu software não vai servir para muita coisa. Se você teve uma ideia realmente original, de novo, consulte um advogado e consiga uma patente. Agora, copyright, propriedade intelectual, patentes, não são coisas que se enforçam sozinhas também. É a obrigação do detentor da propriedade de proteger sua própria propriedade. Então, se alguém infringir ela, você deve acionar seu advogado para começar os procedimentos legais. Mas isso não é barato, é extremamente caro na realidade e estamos falando de centenas de milhares
milhares de reais para mais. A hora de advogado é muito caro e se você perder, arca com os custos do outro lado também. Portanto, não é algo que você vai usar tão cedo. De curiosidade, eu recomendo dar uma olhada num caso recente da Juken Media versus MXR Plays, que é explicado num canal que eu gosto bastante, que é o Legal Eagle, onde um advogado de verdade discute um caso de disputa de copyrights do ponto de vista legal e não do ponto de vista do que você acha que é certo ou não. A discussão sobre propriedade e copyright é a parte mais cabeluda e não existe um consenso. Depende do caso, a legislação varia de país para país e se quiser ter segurança sobre o assunto, de novo, consulte um advogado. Mas, em princípio, existem os que acreditam que tudo que alguém cria deveria ser domínio público e os que acreditam que tudo que alguém cria é propriedade do criador. Eu, pessoalmente, sou do segundo campo. Tudo que você cria é automaticamente seu. Daí você tem a escolha do que fazer. Se você acha que quer deixar os outros usarem, então é seu direito conceder a licença de uso. Do lado de quem usa também, se você aceitou o trabalho de alguém, você tem a obrigação de seguir a licença que foi anexada nela. Esse é o protocolo. Isso tudo dito, por que uma empresa abriria seu código como software livre ou open source? Dezenas de motivos e dezenas de estratégias, mas mais importante, só porque você abriu o código não tem nenhuma garantia que alguém vai adotar. Muita gente pensa que abrir o código automaticamente vai trazer gente para colaborar. Eu diria que se você está aqui se perguntando isso, provavelmente é porque não deveria tentar ainda. Vai estudar primeiro e participar de projetos que já existem para entender como funciona. Para de ler vídeos, blog posts para achar essa resposta. Não é barato manter software aberto. Alguém precisa manter esse projeto ativo, responder dúvidas, orientar os possíveis voluntários, avaliar as contribuições o mais rápido quanto possível, manter o software estável para quem está usando, manter canais de comunicação ativos e assim por diante. Então eu repito, não é de graça manter um projeto open source. Depois que sua empresa já estiver inserida em projetos abertos, tiver prática, entender a cultura e as licenças, é possível sim fazer bastante coisa. Um dos exemplos mais simples são projetos com licença dupla. Sim, você pode ter uma licença aberta e outra licença fechada. Um exemplo é o próprio MySQL. O conceito é simples. Se seu software já tem sucesso, você pode abrir ele com licença GPL. Dessa forma, você garante que outra empresa não pode copiar seu código e lançar uma versão própria fechada. Se outra empresa modificar o código, ela tem a obrigação de soltar essa modificação ou vai estar infringindo a licença. Mas se uma empresa precisa fazer isso, ela tem a opção de te contatar para comprar sua licença proprietária, que dá o direito dela modificar o produto internamente e não liberar o código. É um modelo de negócio. Se ela é efetiva ou não, depende do negócio e, de novo, consulte seu advogado. Você, enquanto desenvolvedor, por que contribuir em projetos open source? Primeiro, porque você tem um problema com o software que você usa e quer ver consertado, ou você quer uma funcionalidade que a comunidade não parece tão interessada em fazer. E a ideia toda de open source é que você coce sua própria coceira. A postura da maioria dos desenvolvedores é ser bem folgado. O povo só posta, e aí, quando vocês vão fazer a funcionalidade lá que eu pedi 2 meses atrás? Folgado pra caramba. Povo que mantém os projetos tem que ser super paciente, porque se fosse eu já respondia. Eu vou fazer a hora que você me pagar, folgado. Se você é desenvolvedor e nem você que precisa da funcionalidade se deu ao trabalho de tentar implementar, por que outra pessoa vai fazer pra você de graça? Se liga, é assim que você começa com o pé esquerdo. A ideia de trabalho voluntário em projetos abertos parece algo estranho, mas não é tanto assim. Para começar, é uma base de treinamento. Você que é iniciante, você acha que já é o pica das galáxias que manja do código? Eis um excelente lugar para provar isso. Resolva um problema seu e ao mesmo tempo demonstre suas capacidades com o código. Tem gente que acha que só deve escrever uma linha de código se é pago para isso. E eu questiono se esse tipo de pessoa realmente gosta de programar e se for esse o caso, eu não vejo crescendo como programador. Um bom programador escreveria código sozinho, sem ninguém ver, só pelo prazer ou vontade de programar, independente se alguém fosse ver ou não. Mais do que isso, antigamente a gente não tinha referências para saber o que é considerado um código bem feito ou mal feito, em que velocidade certos códigos são feitos, as diferentes alternativas de código para resolver o mesmo problema. Você tem à sua disposição hoje milhares de projetos abertos, gratuitamente disponíveis, que você pode fuçar quanto quiser. Mesmo se não tiver vontade de contribuir, eu fico
pasmo que poucos iniciantes estão baixando esses códigos e estudando. Toda nova biblioteca ou programa útil que aparece, se me interessa, eu baixo o código e eu vou olhar a implementação para ver como que aquela função foi implementada, e isso sempre me dá algum insight, tipo, dá para fazer desse jeito, e isso vai se acumulando ao longo dos anos. Eu mesmo fiz poucas contribuições em projetos open source. Quando eu estava na faculdade, quando eu ainda era um programador júnior, eu não era o melhor programador e era bem difícil de contribuir em projetos abertos naquela época. Se você viu meus vídeos de Git, eu expliquei por quê. Foi só depois de 2008, ou seja, quase 20 anos depois que eu comecei a aprender a programar, que contribuir em projetos open source se tornou fácil como é hoje. Eu teria sido um programador muito melhor se desde o começo eu tivesse conseguido contribuir e criado essa rotina. Mas tanto empresas quanto programadores, a intenção desse vídeo foi colocar suas expectativas em dia. Open source não é mágica. Só porque você abriu o seu código não quer dizer que alguém vai se interessar por ele. Na verdade, é até uma boa se quiser testar. Você abre seu código e vê que 0 pessoas se interessaram. É uma boa evidência que esse código que você achava legal, na verdade não tem tanta serventia para as pessoas, ou você que é muito ruim de comunicar os benefícios. De qualquer forma, é um feedback útil. Mesma coisa se um desenvolvedor, se suas contribuições que você achava que eram boas forem rejeitadas, é um bom feedback para melhorar. E é isso que a maioria das pessoas precisam de qualquer forma, feedback. É como se você tivesse programadores sêniores do seu lado apontando seus erros. Só isso já tem muito valor. Por isso que, apesar do trabalho ser voluntário, estão existindo trocas entre você, o projeto e os colaboradores. Isso não é caridade, são trocas voluntárias para mútuo benefício. Além disso, da mesma forma que você escolhe entrar, qualquer hora pode escolher sair. Jamais pense que alguém te deve alguma coisa só porque você fez uma contribuição. É um outro bom exercício para entender o valor das coisas. Você contribuiu para coçar uma coceira sua. Se outra pessoa se beneficiou disso, bom para ela, mas isso foi efeito colateral. Se outra pessoa fez melhor uso da sua contribuição do que você mesmo, melhor ainda para ela e bom aprendizado para você também. Não existe mérito automático. Mérito é algo que você conquista. Nunca vai ser dado para você, independente da quantidade de esforço que você fez. Enfim, o mundo de software livre não é tão ideológico como você poderia imaginar no começo. As grandes empresas já entenderam como formular estratégias onde eles podem alocar projetos open source como bons canais de marketing e de contratação de talentos. E isso não é uma coisa totalmente ruim. Basta que você, como desenvolvedor, não fique perdendo tempo sendo fanboy de empresa e use o que está disponível como material grátis para sua própria evolução. Essa é a única coisa que interessa para um programador. Os brindes são inúteis, mas os códigos, sejam eles abertos via licenças permissivas ou licenças restritivas, são códigos úteis. Pode ser que esse mundo abundante suma amanhã, então aproveite enquanto ela existe hoje. Eu já ouvi muita gente reclamar que mora em lugares afastados, cidades pequenas, que sequer tem empresas ao redor onde elas podem começar a trabalhar. Em muitos casos, projetos open source podem ser a única fonte de conhecimento e contato com outros programadores. E mais, você tem a oportunidade de fazer código e receber feedback desse código. E se o feedback for negativo, você finalmente sabe no que precisa melhorar. Em vez de pensar mesquinharias de mas eu vou estar trabalhando de graça, eu pensaria: puxa, eu estou recebendo feedback de graça. E com o tempo, se você se dedicar de verdade, é possível montar um bom portfólio de contribuições em projetos relevantes que chamem a atenção de outras empresas procurando alguém como você. E por hoje vamos ficar por aqui. Se ficaram com dúvidas, mandem nos comentários abaixo. Se curtiram o vídeo, mandem um joinha, assinem o canal, não deixem de clicar no sininho para não perder os próximos episódios. E ajudem o canal compartilhando o vídeo com seus amigos. Esse mês vai ter menos vídeos, porque eu vou passar as próximas semanas nos Estados Unidos. Então a gente se vê na minha volta. Até mais!